antigamente, vocês começaram a ver aqui com a identificação, por exemplo, de um cliente. Não ajuda muito. E aí você tinha a questão de você estar fazendo, né, ter um relacionamento com uma outra entidade. O que era uma entidade? Alguém se lembra? Alguém se lembra o que era apartamento? O que era uma entidade, pessoal? Se eu não me engano, entidade vai ser alguma coisa que vai virar uma tabela. Tipo, a Exatamente. entidade cliente, a gente vai ter uma tabela com as informações do cliente, não é isso? Isso. Então a gente tinha os campos que são identificadores. O que são os campos identificadores mesmo? Vocês estão vendo aqui? Identificador seria um atributo-chave. Atributo. Isso. Ó, a minha letra não é muito boa também, tá? Não é só o problema da mesa, não. Então, a gente tinha aqui, olha só, né? Deixa eu colocar aqui. Número. Ups, nossa. Pensei numa coisa, andar. E aqui a gente pode ter nome, a gente pode ter endereço. Então, essa nomenclatura aqui normalmente é a que a gente usa, né? Talvez você tenha um pouco diferente. Então, quando você tem, assim, o círculo fechado, ele é uma chave primária, né? É a chave identificadora, que pode ser de um tipo, pode ser um código, tipo CPF ou RG, né? Você tem que ter garantias de que não vai poder se repetir. Aqui é a mesma coisa, tá ok? E aí você tem, então, vamos supor, um cliente mora num determinado apartamento, pensando num sistema de um prédio, por exemplo, né? Bom, mas o que acontece depois, né? Então, esse aqui é o nosso modelo conceitual. Depois a gente tem um outro modelo que você pode... Deixa eu ver aqui, quem está pedindo para entrar. Vocês estão vendo, né? Sim. Não, ninguém pediu para entrar, não. Vamos continuar. Então, o que isso aqui vai se transformar depois do nosso modelo que ficará um pouco mais próximo, né? Então, você vai ter o ID cliente, nossa, ficou bem pequeno aqui. O ID CLI, de identification, né? Ele vai vir... Deixa eu apagar isso aí. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Vamos lá. Então, eu vou ter o nome da tabela, vai ser cliente. Depois você vai ter os campos. Ficou pequeno de novo. Bom, mas enfim, eu vou colocar só o primeiro aqui. O ID CLI. Apertei o botão errado. Pessoal, espera aí. ID CLI, e ele vem normalmente assim, olha, tá? Grifado, para você identificar que ele é uma chave estrangeira. Isso aqui fazendo no papel, né? Beleza? Depois aqui você vai ter a sua tabela à parte. Pessoal, minha letra não fica legal com isso aqui, mas enfim. Então, você tem aqui também ID AP, e isso aqui vai ser identificado como chave estrangeira, tá bom? Depois você tem aqui a mesma coisa, número, andar, né, o número do andar correspondente. Nesse modelo, você também vai identificar ele desse jeito. Mora. Tá? Acho que vocês já devem ter visto ambos os dois modelos que estão aqui na tela, né? Vocês chegaram a começar com SQL? Sim, a gente começou. Tá, mas vocês chegaram até onde? Alguém se lembra?
A gente viu como criar as tabelas, como inserir. Eu acho que, eu acho que a última coisa que a gente viu, eu posso estar errado, mas eu acho que a última coisa era sobre seleção e, tipo assim, selecionar dados com coisas específicas, tipo assim, funcionário com letra A, esse tipo de coisa. Entendi. Tá, vocês chegaram a fazer. Nós vamos rever esse conteúdo aqui na nossa disciplina, tá? Que a nossa disciplina, a gente começa aí desde o começo. Da criação do banco de dados, na criação das tabelas, e fazer as interações. Então, alguns exercícios que nós tivemos, nós vamos pegar e talvez eu vou apresentar para vocês como é que eu vou dizer? Esses modelos, tá? Talvez um desses modelos aqui, e você vai ter que criar o seu banco a partir dele. Pode ser, talvez, que eu peça esse modelinho aqui. Pode ser que, às vezes, eu não coloque nada, só coloque lá o sistema, um anunciado, e você vai ter que identificar quais serão as entidades, assim como você fazia no ano passado. Tá? Você, às vezes, tinha lá um sisteminha que estava descrito de forma em português, né? E você tinha que estudar aquele problema, identificar as entidades e procurar identificar o que o cliente queria armazenar de cada uma das entidades. Então, isso eu estou lembrando, né? Dos nossos modelos aqui. Depois disso, você, então, vai ter um modelo para... Você tem um modelo que pode chegar um pouco mais próximo, mas a gente não vai ver ele agora, você já pensa, inclusive, em identificar o tipo de cada um desses campos, como identificar ele como chave primária, e isso tem alguns softwares que fazem isso, a gente vai tentar ver que fica até um pouco melhor, não é? Bom, então, nós vamos começar a criar esse exemplo aqui, tá bom? Vou deixar ele aqui agora e vou parar o compartilhamento. Vocês podem abrir aí, por favor? Então, eu vou abrir para mim o modelo, como é que eu vou te dizer? O modelo referente, o modelo do SQL, né? A interface referente ao modelo 9.4, 1.6 que eu passei para vocês. Ok? Todo mundo está com ele aberto? Aqui está ele, acho que vocês estão vendo, né? Esse modelo aqui, ele é uma interface gráfica, eu falei para vocês, e ele é um software, ele não é, né, o PGAdmin 3, no caso, você não tem aqui um sistema PostgreSQL. Você tem um sistema de gerenciamento, tá certo? O serviço de banco de dados, ele está instalado lá na sua máquina. É um serviço que você pode acessar por diversos meios. Inclusive, você pode acessar ele no ambiente ali do CMD, né, onde aparece aquela sua tela preta, no Shell, no Linux, se não me engano, e você pode acessar, pode criar tabelas, pode criar bancos, pode fazer pesquisas, tudo numa tela preta. Qual que é a vantagem desses ambientes que são criados para os sistemas? Tem alguns que são muito mais sofisticados do que esse. Se você pega o SQL Server, por exemplo, você vai ver que ele tem muitas, como é que eu vou dizer, funções, que esse aqui está bem longe do que... Isso já, que eu, né, quando eu dava aula na FATEC, isso foi em torno de 2006, 2007, eu dei aula de administração de banco de dados, então tinha várias funções, tanto para criar os bancos, tanto para cuidar da parte de
de gerenciamento, por exemplo, de backup, né? Então, a gente estudava os vários tipos de backup que nós podemos ter, você podia deixar isso tudo, como é que eu vou dizer, registrado, e ele faria em um determinado momento. Então, assim, várias das funções que são comuns no banco de dados, ele trazia nessa interface para facilitar a vida do DBA, que era a pessoa que cuidava da administração do banco, né? É claro que o administrador, muitas vezes, ele tem noção, é claro, mas às vezes ele vai estar cuidando muito mais da parte de, como eu vou dizer, da parte de tornar o banco de dados acessível, fazer o tuning, né? Não sei se você lembra dessa palavra, T-U-N-I-N-G, tunar, né? Tuning. Quando você vai sintonizar um rádio, por exemplo, né? A palavra tuning é utilizada no inglês para essa sintonia. Então, é deixar ele de uma maneira bem organizada, para que as pessoas, os usuários, possam acessar e que o sistema não venha a cair, né? Então, nós temos, por exemplo, alguns sistemas que, às vezes, oferece na internet, né? Um sistema web, por exemplo, que você vai acessar um banco de dados quando você vai acessar. Às vezes, ele oferece alguma promoção, alguma coisa, e às vezes você não consegue mais acessar, né? Às vezes, essa questão pode ser por conta do servidor, né? O professor Bila e a professora Cris expliquem isso bem melhor, né? Mas o servidor não está dando conta, e às vezes pode ser em questão mesmo do banco de dados, né? Então, quando você chega num momento como esse, você tem que fazer ajustes. E quem faz esses ajustes é o DBA. Tá? Então, nessa interface aqui, mas isso não tem problema, a gente tem uma interface bem mais simples. Se você observar aqui, deixe-me... Vou pegar aqui o Zoomit. Você consegue ver que eu dei um zoom? Alguém pode responder, por favor? Pessoal, vocês estão me escutando? Estamos sim. Tá. Deixa eu só perguntar uma coisa. A minha voz está sincronizada com a tela? Sim. Tá, é que eu estou com um fone de ouvido novo aqui, e agora hoje deu certo, que eu tinha comprado. Então, olha aqui. Eu tenho 2 servidores. Eu não acessei o PostgreSQL 10, tá? Esse aqui, eu estava acessando ele com aquela interface mais nova, que alguns de vocês têm. Se você quiser ficar com aquela, também não tem problema, tá, pessoal? Você vai ter uma pouca diferença, mas os comandos são os mesmos, vão acontecer da mesma forma, tá ok? E eu tenho 9.5 e eu tenho 10. Então, se você observar aqui, eu acessei o servidor PostgreSQL 9.5. O PostgreSQL 10 eu não acessei nessa interface aqui onde eu estou trabalhando. Mas isso aqui não quer dizer que ele não esteja operando, tá? Se eu for lá em sistemas que estão ativos no Windows, eu vou verificar se esse sistema, os serviços estão ativos, eu vou verificar se ele está ativo ou não. Isso é uma coisa que você pode até, se você não usa sempre o PostgreSQL, você pode deixar esse arquivo parado, né, e ativar somente quando você for utilizar. Porque se você clicar aqui, por exemplo, agora, como no meu caso, e acessar, eu vou tentar acessar o 10 aqui, 2 cliques, ele vai pedir minha senha é admin. Deixa eu tentar de novo, não sei se eu... mas acessou. Deu algum bug aqui, mas acessou. Então, olha só, ele aparece aqui para mim. Ele abriu, né? Então, quer dizer que o PostgreSQL 10 estava sem trabalhar? Ele estava rodando nos serviços, mas você não conseguia perceber. Qual que é o problema de você deixar esses serviços rodando? Ele pode roubar desempenho do seu computador. Então, se o seu computador não for muito potente, isso pode talvez fazer uma diferencinha ali, tá? Então, prestem atenção para deixar esses serviços parados. Depois eu posso mostrar para vocês
como pagar esses serviços, tá bom? Senão você vai lá, procura, digita services ou serviços, aí na barra de pesquisa do Windows, ele normalmente vai abrir para você. Deixa eu ver aqui. Isso, se você colocar aí, ó, serve, ele já vai aparecer serviços aplicativos. E aí você pode estar procurando ele e deixar ele parado. Eu tenho alguns bancos de dados aqui já, né? A hora que eu acesso aqui, você vê, esses aqui são do ano passado, você vê que o que eu tenho acesso é o Postgres. Então, esse Postgres, todo banco de dados vai ter um banco de dados para ele mesmo, para controlar toda a engenharia, vamos dizer assim, né, de dados que você está utilizando aqui. Lembrando que esse aqui é um banco de dados, como que eu vou dizer, relacional, né, você vai ter as tabelas, seus respectivos relacionamentos, e ele vai estar cuidando, interagindo, tanto com o usuário, tanto com outras máquinas, por meio dos códigos que vão sendo implementados. Tudo bem? Vamos abrir, então, no Postgre não, né? Vamos criar um novo banco de dados. Para criar, nós vamos criar ele manualmente aqui, olha. Manualmente não, né? De forma, como que eu posso dizer? Visual. Vai clicar com o botão direito, New Database, e eu vou colocar, então, aqui, o banco de dados vai ser GBD2, aula 5 maio. Professor, eu não quero seguir essa nomenclatura, não tem problema. Tá? Então, GBD2, aula 5 maio. Para você ver aí, eu aumentei um pouquinho, tá bom? Posso sair? Vou clicar OK. E ele foi criado. Então, se nós olharmos aqui, olha, nós criamos, mas nós não acessamos. Por quê? Porque ele está com um X. Tá certo? E vou lembrar uma coisa para vocês. Tem algumas vezes, como vocês já começaram a programar com SQL, talvez isso o professor já tenha falado. Às vezes você cria um elemento, um objeto, a gente considera isso aqui como um objeto do banco, né? E ele não aparece aqui. Mas você fez o código, rodou certinho, criou uma tabela, seu código deu uma resposta positiva, está tudo funcionando, mas não aparece aqui. Alguém sabe me dizer por que não aparece aqui? Não sei. Ele não aparece porque isso aqui é como se ele fizesse, imagina o seguinte, uma foto do sistema. Tá? Por isso que você tem em vários lugares, quando você clica com o botão direito, isso não é só no Postgre, isso pode acontecer também, no SQL também tem essa opção, que é essa opção aqui, nossa, de refresh. Refresh seria a opção de você apertar, por exemplo, o F5 na página web. O que faz o F5 na página web, pessoal? Recarrega. Ele recarrega, ele atualiza, né? Então, às vezes, você está lá numa página, você está esperando o resultado de um concurso, de alguma coisa, para ver se você vai entrar no Instituto Federal ou não, está esperando sair a lista, então você fica apertando, por exemplo, o F5. Ele faz essa mesma função, tá? De refrescar ali, vamos dizer, né? De atualizar na realidade, né? Essa foto. Então, eu sempre digo que essa visualização que você está tendo aqui é como se fosse uma foto em um determinado momento do seu sistema. Se você criou uma tabela, por exemplo, e ela não apareceu, você está procurando ela ali, né? Faz um select. Não, desculpa, não faz select, não. Ele não aparece aqui nessa área de visualização. Se você fizer o select, ele vai mostrar para você que a tabela foi criada com sucesso, porque você está acessando diretamente no servidor. A interface gráfica, ela é como se ela fizesse a foto de um determinado momento no seu servidor. Então, quando ele não aparece aqui, você vai lá e aperta a tecla não, né? Aperta a opção aí de menu, refresh.
O que ele vai fazer? Ele vai acessar a sua base de dados, vai acessar o servidor do PostgreSQL e vai trazer as informações atualizadas. É como se ele fizesse uma, entre aspas, nova foto da atual situação do sistema. Então, ele vai, então, trazer aqui. Isso acontece, quando a gente trabalhava no laboratório, sempre acontecia, tá? Como vocês estão em casa agora, no computador de vocês, pode ser que aconteça também, pode ser que já tenha acontecido, mas então já estou dando essa prévia, porque é uma coisa que normalmente acontece. O aluno fala que, professor, deu erro, por exemplo, é muito comum um aluno falar que deu erro, mas o código o servidor deu uma resposta de sucesso, que foi executado com sucesso. Então, se houve sucesso, normalmente vem lá, você vai ver a palavra successfully, né? Que ele executou plenamente, com total sucesso, e não apareceu, é porque ele não está atualizado, ok? Então, nós vamos clicar aqui e acessar. Quando você abre, a gente não vai ver isso aqui agora, mas você tem aqui, olha, conforme você vai expandindo no sinal de mais... Agora alguém pediu para entrar, deixa eu ver aqui. Tá, Ellen. Ok, eu tô vendo aqui que a Ellen falou que não deu certo, né? Vamos depois tentar ver, tá, Ellen? Troca uma ideia depois com o Lucas também, tá bom? E aí, qualquer coisa, em outro momento, eu tento fazer a instalação contigo. Então, vamos voltar aqui. Conforme você vai criando os objetos, eles podem aparecer. Então, a gente vai ver um pouquinho de trigger, né? Nós vamos... dentro do nosso banco aqui, você tem esquemas, né? Aqui a gente não tem nenhuma tabela porque nós não criamos, mas ela vai aparecer aqui para nós. Nessa interface, você vai ter esse botão aqui, SQL, tá? Se você estiver acessando a interface no browser, você vai ter um outro ambiente aí para você acessar, mas você pode fazer assim, ó, botão direito, e aí você vai colocar aqui, ó, Create Script, pode ser uma das opções, tá? Porque ele vai abrir um arquivo para você digitar. Se eu clicar aqui, ele vai abrir. Vocês estão conseguindo enxergar ainda ou não? Professor, eu não tô vendo, não. Tá. Eu acho que ele abriu numa outra tela. Nesse sentido, então, aquela interface seria talvez até melhor, hein? Eu vou parar esse compartilhamento e vou voltar a compartilhar com vocês a nova tela. Estão vendo agora? Sim, agora sim. Legal. Então, aqui você pode, olha, colocar o número de linha, né? E você pode, eu quero ver se eu consigo. Deixa eu ver aqui. Como o senhor foi parar nessa interface? Clicando na lupa. Ah, sim, aqui tá escrito no meio SQL? Isso. Ah, tá. Pessoal, se alguém está perdido, me avisa. Enquanto você não fala nada, eu estou indo. Tá? Eu acho que para aumentar a fonte é só... é só clicar em Ctrl e você rola o mouse aí, do seu mouse. Rola o botão do seu mouse. Então, aqui, olha, a gente pode fazer comentários. Os comentários, eles são traço, né? Então, vamos criar a tabela cliente com SQL. Então, a gente vai usar bastante SQL por enquanto. Tem como você fazer isso aqui também no modo visual, tá? Vamos lá, então. Create table. Eu vou colocar em letra maiúscula as palavras reservadas por enquanto, tá bom? Depois não vou colocar, não. Pergunta. O SQL é case sensitive ou não é case sensitive? Alguém sabe responder? Ele não é. Ele não é. Quem foi que respondeu que eu não vi? Marco Aurélio. Isso, Marco Aurélio. Ele não é case sensitive, tá?
Então, eu posso escrever de qualquer forma, ele vai conseguir identificar. Então, aqui eu só estou colocando o maiúsculo por enquanto para identificar, vocês se lembram, então, talvez um pouco, né, das palavras reservadas. O que são as palavras reservadas no código? São as palavras que são utilizadas para codificar. Então, as palavras que são reservadas, você não pode estar criando, por exemplo, como nome de tabela, nome de campo, porque ela já está reservada para código, tá? Create table cliente. Professor, Oi. esse create, ele tem que ser em caps lock ou não precisa? Não, pode colocar tudo minúsculo. Tá bom. Deixa eu ver aqui, um momentinho, achar onde está. O modelinho que a gente estava criando aqui, que eu fechei. Espera um pouquinho, pessoal. Uhum. Tabela cliente. Então, ela tem ID, nome e endereço. Vamos voltar aqui. Então, cliente, entre parênteses, e o ponto e vírgula é o que determina o fim de um comando, tá bom? Então, nós vamos colocar aqui ID cli, vai ser do tipo int, e not null. Não vamos definir ainda, deixa eu colocar em maiúsculo aqui, só para diferenciar, int, not null. Não vamos definir ainda, como que eu vou dizer, chave primária, tá bom? Depois a gente vai mudar isso. Depois nós temos, deixa eu ver aqui, nome. O nome ele vai ser varchar. Vamos colocar 30 espaços. Nós podemos colocar char e podemos colocar varchar também, né? Endereço, eu vou colocar abreviado. A end aqui tá. Olha aqui a questão da palavra reservada, tá vendo? End é uma palavra reservada, ele colocou em azul, então você não pode estar utilizando. Então, vamos colocar com fechado mesmo. Achar, e vou colocar aqui um pouquinho maior. Terminando, você não tem vírgula aqui, tá? Acontece muitas vezes do aluno colocar vírgula e ser a última linha. Então, o que termina na última linha? Esse parênteses, ele mostra aqui para você, muda a cor, né? Ele está mostrando que está fechando esse comando. Esse conjunto, aliás, né, das linhas que estão dentro desse parênteses. Eu gosto de deixar na linha a seguir, tá bom? Ah, professor, mas eu quero deixar ali. Não tem problema, você poderia ter escrito isso tudo numa linha só. Qual que é o problema de escrever isso tudo numa linha só? Não fica agradável para quem vai ler o seu código. Ah, professor, mas eu estou fazendo agora, é super simples, eu vou fazer numa linha só. Ok, mas talvez você volte a estudar isso daqui a alguns dias, vai ficar mais difícil de você acompanhar, né? Então, quando a gente faz essas edentações, nós conseguimos ter uma visualização para o usuário humano muito mais adequada, tá bom? Nós vamos tentar rodar e vamos ver se vai acontecer algum erro que pode acontecer, né? Para executar, você vai clicar F5, se não me engano, ou Execute Carry. Seleciona e aperta Execute Carry.
E aqui, olha, selecionei, apertei nesse botãozinho aqui, que é um tipo um play, né? Vocês já, apesar de não ter videocassete, já conhecem. Então, a maioria das músicas ele aparece assim, né? Dos tocadores de música e filmes. E aqui vai aparecer essa resposta para você. Carrie returned successfully. Então, sempre procure por essa palavrinha aqui, olha, successfully. Se você perceber que ela está ali depois que você executou, quer dizer que ele rodou, que o seu sistema está dando uma resposta de sucesso, então seu código não teve nenhum problema. Tá bom? O que é carry mesmo? Quem sabe me dizer? Pessoal, vocês estão um pouco falantes. Vocês estão aí ou vocês estão dormindo? Assistindo sessões da tarde? O que quer dizer carry? Ninguém sabe. Não sei, professor. Carry, em inglês, significa pesquisa. Quando vocês não souberem, alguém fala, não sei, tá bom? Só que tudo que acontece no banco de dados relacional, ele vai chamar de carry, tá bom? Porque ele vai estar agindo sobre os dados, ou sobre os elementos, fazendo atualização, fazendo exclusão de arquivos, inserindo novos arquivos ou dados, né? Então, aqui nós criamos a nossa estrutura. Vamos verificar, para saber se deu certo, você pode fazer isso aqui, ó, né? Vamos verificar, ou confirmar, vamos confirmar que o código teve sucesso. Então, para isso você pode usar esse comando aqui, olha, que é o select asterisco from cliente. O que faz esse comando mesmo? Ele vai fazer uma seleção, ele vai fazer uma pesquisa, ele vai selecionar. O que é o asterisco? Alguém se lembra? Se não me engano, quando tem um asterisco, ele vai selecionar tudo, sem nenhuma... Exatamente, muito bem. Quando eu tenho asterisco, ele seleciona para mim todos os campos da minha tabela, ou seja, todas as colunas da minha tabela. Tá ok? Ah, professor, eu preciso... Então, eu vou usar o comando select asterisco from cliente o tempo todo. Não necessariamente. Imagina que você esteja numa rede, tá? Numa rede de computadores. Se você faz uma pesquisa que você quer receber apenas o nome e o departamento da pessoa, são duas colunas, e a sua tabela, de repente, tem lá, vamos colocar, se fosse aqui como é que eu vou dizer? Um cliente mesmo, né? Você vai ter várias outras informações, RG, CPF, endereço, quem que pode comprar no nome dessa pessoa, às vezes você pode ter todos esses elementos. Você fazer com que o seu sistema retorne todos os dados, mesmo que seja de um cliente, ele vai pegar todas as informações que estão dentro de uma dessas linhas aqui, né? Cada linha dessa a gente representa como registro. Numa tabela, representa um elemento daquilo que da sua entidade, que você identificou como entidade. Então, pode ser cliente, pode ser produto, pode ser apartamentos, certo? Então, ele vai representar, é um template, vamos dizer assim. Para eu inserir um cliente aqui, eu vou ter que ter todas essas informações, a não ser que elas não sejam not null. O que é o not null mesmo? Ele não aceita espaços vazios. Então, o código tem que ser not null. O nome da pessoa tem que ser not null. Você não pode deixar de colocar. Então, aquilo que você quer é o asterisco, né? Quando você está fazendo, ou respondendo um formulário, por exemplo, ou preenchendo um formulário, às vezes aparece o asterisco do lado. Hoje, essa anotação já ficou muito clara para quem está nas redes, né? Para quem já está acostumado a lidar dentro da internet. No formulário, quando você vê um asterisco, isso normalmente representa que aquele campo é obrigatório. É diferente desse asterisco aqui. Esse asterisco, quando você coloca, ele vai trazer todos os campos.
Mas, professor, eu poderia escrever todos os campos em vez de colocar asterisco? Poderia colocar ID CLI, vírgula nome, vírgula endereço, certo? Ele vai trazer também 3. Essa tabela ela é pequena, só tem 3 campos, mas imagina que você tem uma tabela com muitos campos. Aí fica mais difícil. Vamos supor que você queira realmente trazer todos os dados de um determinado cliente. Então, aí você usa asterisco, que fica muito mais fácil, você não precisa lembrar disso tudo, né, na hora de você criar. Aqui a gente está trabalhando com dados pequenos, você acabou de criar, mas imagina que você está dentro de um ambiente que já tem um sistema e foi demandado para você criar uma query, né? Então a pessoa fala assim, olha, eu quero que você crie uma query, o usuário vai só clicar num botão, mas quem que vai criar a query? É você. Então, você tem que... É mais fácil você lembrar o nome da tabela e depois colocar um asterisco para trazer todos os campos do que ir lá na tabela e ver todos os campos que aquela tabela possui. Tá bom? Agora, se você precisa apenas de 1, 2 campos, então você substituiria. A gente vai voltar a falar sobre isso, tá? Então, se eu colocar aqui ID CLI, vírgula, nome, ele vai trazer apenas esses 2 elementos. Vamos fazer. Aqui não vai ter nada por enquanto, né? Eu adiantei já, mas se a gente executa, ele traz para nós uma estrutura aqui embaixo. Ele já identificou que o ID CLI é um inteiro, ele identificou para mim que o nome é um character varying, né? Varchar com 30 espaços reservados, e ele identificou também o campo endereço do mesmo tipo. Né? Aqui você pode colocar caracteres. Então, ele está aqui trazendo uma estrutura da tabela. Se eu tivesse inserido mais alguma coisa, ia aparecer aqui para mim na linha de baixo. Por enquanto, não aparece nada. Certo? Então, a gente revisou aí como a gente cria uma tabela e como a gente faz a pesquisa. Esse select você pode fazer para ver se deu certo. Agora, olha só, vou voltar, eu vou cancelar essa apresentação e vou voltar naquela tela anterior. E agora vai dar para ver bem o que eu queria, espero, né? Espero. Vocês estão vendo a outra tela? Sim. Ótimo. Sim. Obrigado. Vou clicar em mais. Ah, já apareceu. Que pena. Se eu tivesse deixado aberto, talvez não ia aparecer aqui no sinal de mais, né? Mas olha só, ele já mostrou aqui para mim a minha tabela cliente. Tá? Então, você pode voltar, eu estou na outra tela. E tem aqui, olha, a tabela cliente. Se eu clicar, inclusive, ele me dá várias informações. Se ela possui triggers ou não, quais são as restrições que ela possui, né? E se eu clicar aqui em columns, não sei se é assim que pronuncia, se tiver alguém aí de inglês, pode me corrigir. Você tem aqui os campos. Tá bom? Então, Ô, aqui professor, e Oi? no 4, onde que fica essa tabela? O PG de 1004. Tá, você vai fazer o mesmo esquema. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Para te mostrar, eu também tenho PG de 1004. Ô, professor, Pode falar. só um comentário. Essa parte aí já também que você está mostrando pra gente, de olhar no programa e ele tem a tabela e tudo mais, aí essa parte a gente já não chegou a mexer, sabe? Legal. No programa. O que a gente Entendi. fez no programa era só naquela parte do SQL. Agora, Legal. mexer dentro dele, ver onde fica guardadas as informações, a gente não mexeu. Não, pode. Quem foi que disse? Eduardo. O Eduardo, pode ficar tranquilo, nós vamos rever tudo, tá? Então, algumas coisas vocês vão relembrar e outras vocês vão aprender, tá bom? Assim, coisas novas. Por isso que eu falo que algumas coisas no início da disciplina pode ser que você reveja, né? Mas não tem problema, não. Obrigado pelo seu feedback, né? Isso é importante, porque nem todo mundo, né? Eu falo porque, assim, a gente estava tendo aula com o professor, aí depois a gente começa a ter com o outro, e aí, às vezes
novo professor, no caso, seria você não sabe direito onde a gente parou, o que a gente viu, por isso que eu falo. Não, tudo bem, não, foi muito bacana a sua colaboração e a sua contribuição. Tá? Por isso que eu falei que eu vou fazer o trabalho todo novamente, tá bom? Agora eu vou compartilhar com vocês a outra tela, então, para quem está com o arquivo. E com relação a essa questão de telas, pessoal, talvez a gente vai rever um pouquinho para ver o que a gente faz aí. Se vai com um programa mais novo, por Professor, conta... você não quer tentar transmitir a tela inteira? Ah, tem isso também, é verdade. Porque se você transmitir a tela inteira, quando você trocar Tem de isso programa, você, por exemplo, vou te falar assim, só não abre um WhatsApp ou alguma coisa assim no meio, porque senão Não, aparece junto. eu sei, claro. Não, eu também tomo esse cuidado, às vezes eu faço isso, é que eu acabei esquecendo aqui agora, tá? Mas beleza, vamos abrir então aí a tela inteira para vocês. Então a gente pode alternar. Então a gente estava aqui, agora estou aqui, olha, tá? PGAdmin 4, ele roda no browser. Vocês estão acompanhando? Estamos vendo. Vou colocar aqui, ele vai pedir minha senha, que é admin. Olha só, eu estou acessando o mesmo servidor, tá? É o 9.5. Aqui ele vai me apresentar todos os bancos criados. E se você olhar aqui, ele já tem o GB2 aula 5 maio, tá bom? Por isso que eu falo para vocês que essas aqui são apenas interfaces. Se você fechar essas interfaces, o seu banco de dados vai continuar rodando normalmente, tá bom? Porque o que vai fazer diferença é o serviço. Já que eu estou com a tela toda, eu vou colocar aqui, olha, serviços. Coloquei aqui, ó, escrevi ser, e a primeira opção no Windows, tá? No Linux, eu não sei onde você encontra os serviços rodando, tá? Você vai ter que conversar aí com professores que trabalham com Linux. Faz tempo que eu não mexo. Então, vamos procurar. Agora, aqui em ordem alfabética, ele me traz todos os programas. Você pode ver até alguns programas que talvez você clicou, e aí ele fala assim, olha, manual, automático, todos que estiverem automático, ele vai executar assim que o seu computador ligar. Então, eu vou procurar aqui, ó, PostgreSQL. Então, olha só, eu tenho o 6410 e o 6410 9.5. Observe que o meu está automático, tá bom? Eu não sinto muita diferença no processamento do meu computador. Bom, também eu nunca desliguei, né? Talvez se eu desligar faça diferença. Mas vamos supor assim, não, professor, meu computador, eu preciso de processamento, então eu quero deixar ele desligado. Então, em vez de colocar automático, você vai clicar aqui, olha, você pode pôr parar. Então, o 10 eu vou pôr parar. Olha lá, ele está fechando, parou, continua automático. Então, se eu reiniciar o computador, ele vai ligar automaticamente novamente, mesmo você não querendo. Então, se você quer mudar isso, você vai aqui, ó, clica com o botão direito, propriedades. Se você não está conseguindo acompanhar agora, não tem problema, você pode ver no vídeo depois que eu colocar no YouTube. E aí você tem as opções aqui, olha só, tá? Automático, com atraso da inicialização, manual e desativado. O desativado, ele você não vai conseguir, inclusive, ele não vai apagar, ele vai ficar desativado, né? Você não vai, como é que eu vou dizer assim, o sistema vai continuar instalado no computador, mas você não vai conseguir inicializar ele aqui, ó, tá? O manual, você faz justamente isso, ele não inicializa. Então, você pode clicar no botão iniciar quando você precisar, tá ok? Tá bom? Eu vou deixar o meu do jeito que está por enquanto. Então, aqui agora o 10, por exemplo, eu não consigo. Quer ver? Eu vou tentar acessar o 10. O meu 10 está aqui, eu estou acessando no browser. Eu espero que não dê certo. Vou clicar 2 vezes, colocar o admin. E não pode dar certo. Ainda bem, olha, tá vendo? Ele deu um erro. E aqui o Paulo não conseguiu, a conexão foi negada, né? Então, aqui é um problema do nosso servidor não estar ativo. Tá bom? A senha estava correta.
Então, se eu acessar aqui novamente, para a gente terminando a aula já, eu vou aqui, ó, esquemas, aí eu posso aumentar aqui, public, e tenho aqui as tables. Quem tinha me perguntado, ó, essa sequência aqui, e aqui as colunas, tá? Databases, depois você vai no banco de dados que você criou. Se você não estiver vendo, quem me perguntou, eu não lembro agora, eu só escutei a voz, faz aquilo que eu falei para você. Você pode vir aqui em Deu PB aula. certo, professor. Ah, então tá. Quem é que está falando? Ana Lívia. Ana Lívia, obrigado. E aí você encontra ele aqui. Tudo bem? Tudo sim, obrigada. Nada. Então tá bom, pessoal. Alguma dúvida até aqui? Eu ia falar com vocês um pouco mais sobre aquela importância dos dados, mas a gente vai deixar para a semana que vem. Tá bom? Tá bom. Depois eu vou ver se eu vou pedir algum tipo de exercício. Quando vocês acessarem lá o vídeo, vocês já, se eu for pedir algum exercício só para faltas não, né? Para quem não esteve presente, eu vou deixar avisado, tá bom? Porque como uma coisa bem pouco ainda. Mas aí vai ser só para quem não estava presente. Só para quem não estava presente, para contar como presença, tudo bem? Vou deixar escrito lá, então se você ver apenas para contar presença, normalmente eu vou colocar assim nas atividades, avaliação e presença, então quer dizer que você está sendo avaliado também. Se tiver só presenças, então quer dizer que se você estava presente na aula e respondeu chamada, não há necessidade de você entregar. Pode até fazer, pode até entregar, mas você não será, não tem problema, tá bom? Eu vou interromper aqui o compartilhamento e vou fazer a chamada de vocês, então.